Começar então? Pode começar, Carol. Bom, fazer uma pergunta para os dois. Primeiro para o Neto, aniversariante do dia. Queria perguntar para você, ano passado você teve uma ótima sequência aqui de 36 jogos e esse ano você mantém essa sequência com mais de 20 jogos, 26, né? Eu queria saber de você qual que é o sentimento de, mesmo com todas essas mudanças que o clube sofreu em todos esses anos de evolução, você continuar tendo uma sequência super positiva aqui dentro, independente do treinador que estiver te treinando. Boa tarde, né? Primeiramente, eu acho que é agradecer ao clube, né, pela confiança. Acho que a gente aqui do clube trabalha muito, né, eu particularmente para estar jogando, né, eu gosto de jogar. Então, eu fico muito feliz com essa sequência. Acho que é continuar essa pegada aí dos treinamentos também, que é muito importante. O Rafa cobra bastante pra gente. Quanto mais jogos tiver no ano aí, eu poder jogar, vou ficar bastante feliz. E, Ivan, deixa eu te perguntar, é difícil não falar do que o Anais falou sobre você depois da coletiva. É muito bonito a gente ver esse respeito, principalmente de um técnico com toda a sua comissão. E você é um cara super já bem respeitado, com uma história muito bonita aqui. Eu queria saber de você o quão especial é poder comandar um time num estádio tão importante do futebol brasileiro, mas também porque ele já falou que você é o cara das bolas paradas. Então acho que a gente pode esperar bastante jogadas de bolas paradas no Mirassol. Olha, Carol, primeiro boa tarde, né? Nós, quando o professor Rafael falou, e repercutiu bastante a fala dele no pós-jogo, né, em relação à suspensão dele e a ideia que ele tinha em relação ao jogo do Flamengo, para nós que somos do clube, né, eu estou representando um grupo bastante de pessoas e a grande maioria sendo de Mirassol, né? Então tem o Rafa Tamarino, tem o Betinho, né? O Rafael Pinto, que é da região, que está aqui há um bom tempo também, né? Assim, pessoas que já estão com a gente há um bom tempo aqui, é bastante gratificante, porque um dos alicerces do clube é ter esse sentimento de unidade, independente do comando, né? Então, todos que estão aqui preza muito em relação ao Mirassol Futebol Clube, né? Ninguém é desprovido de vaidade, mas a vaidade é próximo do zero, porque o Mirassol tendo sucesso, o Mirassol tendo as conquistas, todo o entorno vai junto também, né? E nós que somos de Mirassol, esse sentimento aflora mais a gente. Então, foi bastante assim, prazeroso para todos, né? Eu fui em função da função, mas fez eco para todo mundo. Todos que estão nessa mesma toada nossa aqui se sentiu prestigiado, tá? Em relação ao jogo, nós sabemos da dificuldade que não muda nada em relação aos jogos anteriores, em relação a plano de semana de treinamento, a plano de jogo. O Rafa, o professor, é o que a palavra final. Aí tem os auxiliares que participam ativamente, tem os analistas que participam ativamente. Então isso faz com que você crie uma situação para a partida, palavra final do treinador, sem dúvida nenhuma, mas todos da mesma parte. Então, assim, é a mesma dinâmica, a mesma mecânica do dia a dia. O que muda é que o professor não vai estar em loco lá, mas o Mirassol mantém a mesma postura que vinha sendo em relação aos outros jogos. Primeiro para o Neto, parabéns mais uma vez. Neto, assim como o Ivan, você está aqui faz bastante tempo, né? Antes de ter ido para o Cruzeiro, você fez parte do elenco de 2020, desde 2019, na verdade, aqui, né? Então, para você chegar nesse momento, Campeonato Brasileiro, Série A, a campanha maravilhosa que está fazendo e agora a oportunidade de jogar no Maracanã contra o time estrelado do Flamengo, você olha lá para trás, quando você chegou, como é que você avalia e como é que você está se sentindo agora? Cara, primeiramente eu estou muito feliz, né? Cheguei aqui em 2019, em agosto, né? Até a primeira pessoa que me recebeu aqui foi o próprio Ivan, aqui na cidade. Fico muito feliz como o clube tem crescido todo ano, né? Então, tipo, chegar numa Série A a gente sabe que não é fácil. Muitas pessoas falam que o Mirassol ia chegar e ia ter um rendimento abaixo, mas tipo assim, a gente sabe o nosso trabalho, a gente sabe o que a gente faz aqui no dia a dia e a gente trabalha bastante para deixar o clube na primeira divisão, que é um clube certo, um clube direito, e eu fico muito feliz em fazer parte. Cheguei aqui na Copa Paulista, na verdade, né? Eu vi Copa Paulista aqui, então fico muito feliz de legal trazer o clube, não só eu, mas como todo mundo aqui, né? Agradeço a todos que
que passaram por aqui, que todo mundo teve sua contribuição. Então, fico muito feliz em estar estreando aí em um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã. E eu acho que daqui para frente é só fazer o nosso trabalho, melhorar cada dia, que o Mirassol só tem a crescer cada vez mais. Oi, Ivan, eu queria que você falasse um pouquinho mais do fato de você ser da cidade, ser natural de Mirassol, ter passado no clube como jogador, como treinador, e falar um pouquinho mais desse sentimento aí, não só de estar jogando contra o Flamengo no Maracanã, mas dessa campanha que para muitos é surpreendente, mas que para nós a gente sabe do trabalho, como disse o Neto aí, do que está acontecendo e sabe que não é surpresa nenhuma. Eu lembro da fala que você fez no Paulistão, né? Mirassol continua sendo Mirassol e tal, continua sendo Mirassol. É difícil, né? A competição, nós sabemos o nível que é a competição. Nós estamos falando de Flamengo, né? Nós enfrentamos Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, né? Então, assim, a competição é muito difícil, muito difícil. É difícil para os grandes, imagina para nós, né? Nós temos que ter esse sentimento, nós temos a expectativa, temos a realidade, então nós não podemos sair disso, nós temos que ser bastante discernido em relação ao que nós pensamos em relação à competição. Agora, respondendo a sua pergunta em função de eu ser de Mirassol, ter uma relação com o clube, não preciso nem falar, porque faz alguns anos que nós estamos aqui, né? Quando eu falo nós, porque minha família está junto no dia a dia, então, nós realmente, né? Ele sofre mais do que a gente, inclusive. É uma satisfação muito grande, porque assim, onde nós vamos hoje jogar, o Mirassol é muito reconhecido, né? E o Mirassol muitas vezes é citado como exemplo para todos, né? Inclusive com equipes em condição e com condições maiores do que o Mirassol, tanto estrutural como financeira. Então é muito gratificante, é muito prazeroso saber de onde nós viemos, saber que a gente tinha um primeiro semestre, mas estou falando ainda muito lá atrás, ainda nem o Mirassol ainda com outras pessoas, que fazia jogos contra equipes não tão expressivas, mas era identificado com a cidade e com o clube também, sabe? E o Mirassol foi crescendo. E hoje você vê pessoas que jogaram no Mirassol na década de 70, sentindo orgulho de ter feito parte também desse processo. Então isso que resgatou esse sentimento de pertencimento na cidade. Então isso é muito bacana, é muito gratificante para todos aqui que estão no dia a dia. Agora, é uma coisa meio louca, cara, porque você está jogando o Campeonato Brasileiro, que no início da competição gerou uma incerteza muito grande por parte de todos, né? Que é natural, né? Pelo tamanho da cidade, pelo tamanho do clube, mas nós sabíamos que se fizesse o que o Mirassol sempre fez, que é trabalhar, que é ser honesto, que é ter o brilho no olho, que é ter identidade dentro do grupo, ter um grupo de jogadores fiéis à causa, que sabe da sua importância, o grupo poderia ter resultado, e é por isso que está tendo. Mas nós sendo de Mirassol, cara, é uma coisa meio difícil de explicar, inclusive, né? De vez em quando a gente acha que as pessoas de cima que estão lá torcem pra gente também, mesmo quando acontece, né? Mas é difícil de explicar isso daí. Professor, boa tarde primeiro. Feliz aniversário também, né? Obrigado. Eu queria que você falasse sobre o sentimento de voltar a estar à beira de campo com o Mirassol, principalmente num jogo tão importante como esse contra o Flamengo, e falar se já rolou alguma conversa sobre uma mudança talvez no esquema tático, pelo fato do Flamengo ser um dos melhores ataques e também uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Já tem em mente, vai ter alguma alteração? Como que está isso nos bastidores? Assim, o Flamengo é o melhor ataque e é a melhor defesa e, consequentemente, deve ser o melhor elenco também, né? Em função de tudo que está em torno do Flamengo. É um time que apresenta aí hoje um dos futebol aí em relação a desempenho, provavelmente o melhor da competição, né? Mas o Mirassol, se hoje está na situação que está, fazendo jogo, não só nível de pontuação, mas a nível de performance em campo também. É porque o Mirassol acredita muito no seu potencial em relação ao que é passado no treinamento, né? Então, assim, o que é planejado na semana, o que é planejado no dia a dia, é executado no jogo. Então, a resposta nossa no jogo é em função do treinamento. Esses caras treinam pra caramba aqui, e isso repercute em jogo, né? Sobre estar à beira do gramado, à beira do campo, para desempenhar a função de treinador nesse jogo, assim,
eu vou estar representando a comissão toda, né? Então, o Marcelo, o Heinrich, são os auxiliares do Rafa, né? O Nicolas e o Bruno, que são os analistas que destrincham o adversário, passa para o Rafa, passa para toda a comissão. Então, assim, mas o que eu falei, o plano de treino, o plano de jogo é feito baseado no que o Rafa pensa e o suporte da comissão. Está todo mundo na mesma página. Ele não vai estar indo logo lá, mas as ideias, o que vai fazer, é tudo vindo do treinador, do Rafael. Né? E a gente, dentro da que a gente tem de troca de informação, ser o responsável ali, juntamente com os outros auxiliares e os analistas, retransmitir para os jogadores essa mensagem. Né? Mas a ideia é que a gente possa lá e fazer o jogo que nós sempre está fazendo. Ser corajoso, fazer o seu melhor, independente do dia do adversário, mas procurar colocar em prática o que nós só fez na primeira rodada. Manter a performance nossa. O resultado está atrelado com a performance. Ponto. Maravilha. Outra pergunta que eu queria fazer para o Neto é para ele falar sobre o sentimento que está ali dentro do grupo. A gente percebe de fora que é um grupo unido, que a gente não vê tantas notícias. Tantas não, a gente não vê notícias de burburinhos, e para falar como que esse grupo está unido, eu acho que também isso tem sido um dos pontos principais para o Mirassol estar onde está, de ter essa união. Às vezes um não joga, outro joga nessa posição. Então, como que está essa união do grupo, quanto isso é importante para vocês também? Cara, eu acho que o nosso grupo como você falou, bastante tranquilo, né? Tipo assim, como eu falei, um grupo trabalhador, e tipo assim, a nossa comissão é muito feliz em nosso ambiente, assim, né? Em guardar nosso ambiente, deixar todo mundo disponível, deixar todo mundo feliz para quando precisar, a gente tá disposto ali a desempenhar a função. Eu fico feliz também por conta disso, né? Eu acho que como o Ivan falou, manter o nosso estilo de jogo, né? A gente sabe que é um grande, a gente vai enfrentar um gigante do Brasil aí, mas a gente manter o nosso estilo de jogo, porque foi o que nos trouxe até aqui, e fazer o nosso melhor. Eu tenho certeza que se a gente fazer o que a gente treina, que o Rafa pede, que o Ivan pede, a gente vai fazer um grande jogo no Flamengo. O Kleber da Record aqui, boa tarde, parabéns. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, gostaria de ouvir o ponto de vista de cada um, porque como o senhor mesmo disse, professor, no início da competição, o Mirassol gerou incerteza em muita gente, não nós aqui que estamos no dia a dia acompanhando o clube, né? Mas a gente tinha aquela percepção que o time, se mantendo na elite do Brasileirão, já dava uma resposta para essas pessoas e para a sua torcida. O cenário foi bem melhor do que a gente esperava, agora já se fala numa competição continental, uma Sul-Americana, Libertadores, enfim, e o torcedor foi criando expectativa. A gente chegando agora nesse segundo turno, essa expectativa que foi criada em todo mundo muda alguma coisa, a pressão aumenta, porque agora a gente sabe que mesmo se mantendo, mas estando próximo à Sul-Americana ou pré-Libertadores, se isso não for uma realidade, gera uma certa frustração no torcedor. Isso muda a cabeça de vocês, na mente, ou não? Claro. Kleber, assim, é natural, essa que eu falei no início, expectativa e realidade. Natural que os resultados, a maneira que foram os resultados, gera expectativa. Né? Então, assim, se no começo da competição você imaginaria lá com 16 jogos ter 28 pontos, né? É uma coisa meio fora da realidade em função do seu primeiro ano de Série A, de ser uma equipe do campeonato que a gente sabe que está cada vez mais, os clubes grandes estão ficando cada vez maiores em função de investimento, de estrutura, mas nós sabemos a realidade nossa. Né? Isso eu estou respondendo em função de fazendo aí a frente da comissão, porque assim, se você fizer vários levantamentos dos últimos campeonatos, teve equipes que tiveram pontuação igual a nossa no final do primeiro turno e foram rebaixadas. Não permaneceram nem em relação à Sul-Americana, nem ficar naquelas duas vagas aqui Sul-Americana. Eles foram rebaixados. Então, nós sabemos que quando a equipe não atingir a pontuação necessária para a permanência, esse tem que ser o objetivo nosso. E o quanto antes você atingir isso, mais próximo você está em outros objetivos. Mas o objetivo tem que ser esse daí. É claro que gerou um sentimento de expectativa grande em função de você fazer uma pontuação que nós fizemos até agora, mas nós temos que ser inteligente e sabedor que a competição é muito difícil. Nós estamos falando, nós vamos jogar contra o Flamengo no Maracanã, que até há 3 semanas, 4 semanas atrás estava jogando no Mundial e sendo descotado a ser campeão mundial, jogando contra top ouro de Europa. Então, assim, nós temos que ser inteligentes e saber o nosso tamanho. Mas hoje o clube, os atletas, a comissão, a diretoria, está fechado com esse propósito. Fazer o máximo possível em cada jogo para pontuar e ter a condição de permanecer e, consequentemente, buscar os objetivos. Mas a ideia é permanecer na divisão.
Não, como o Ivan falou, né, a gente tem que estar ciente. Acho que no começo, antes de começar o campeonato ali, o nosso objetivo era os 45 pontos. Falta um pouco, né, com o tanto de jogos que faltam. Mas eu acho que a gente está ciente que o nosso objetivo ali é os 45 e o nosso grupo é bastante humilde quanto a isso. E quando bater os 45 ali, a gente fazer o nosso melhor e buscar o que dá, né? Mas o mais importante é a gente manter a nossa sequência aí, manter o que a gente vem fazendo, que vai ser muito importante até o final. Professor, tem duas aqui no grupo, duas para cada. Rapidinho, o Sérgio da Esportivo Web pergunta se esse jogo vai ser a prova de fogo para o elenco e comissão técnica. Cara, eu acho que a prova de fogo foi na estreia do Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, uma equipe campeã sul-americana, campeã da Libertadores, do Mundial, com investimento altíssimo, né? Uma equipe renomada, jogando no Mineirão lotado. Então, assim, desde o primeiro jogo está sendo. O segundo jogo contra o Fortaleza aqui, o terceiro contra o Bahia lá, que é SAF City. Então, assim, todo jogo vira a sua prova de fogo. Cada um com o seu nível, um mais, outro menos. E não vai ser diferente. Você jogar no Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã, cara, é uma situação até inusitada, pensando em alguns anos atrás, mas é a realidade do clube hoje, né? É o Palmeiras de São Paulo, é o Corinthians de São Paulo, né? Então, assim, todos jogos que você não tem como correr. Todo jogo é final para o Mirassol. Todo jogo. E essa é mais uma final, com alguns ingredientes a mais, até em função do que a gente vem fazendo, em função do que é o Flamengo hoje. Mas é uma prova de fogo toda rodada do Mirassol, pode ter certeza disso. Neto, só para registrar, o Sérgio pergunta do David, né, do elenco unido. Você acabou falando, né, da união do elenco, mas vou te passar a próxima, do Vinícius Lima, do De Hoje Interior. Ele disse que esse jogo marca um ponto de 2 dos melhores ataques do campeonato. Como é que é você de marcação forte? Como é que vai ser esse jogo? O que esperar de ambas as equipes que não tem medo de se expor, né? Dois times que jogam. Eu acho que, eu já falei, vou falar novamente, a gente manter o que a gente vem fazendo. O Rafa e o Ivan estão trabalhando muito bem essa semana aí e tentar explorar a dificuldade que o Flamengo tem. Fazer o nosso melhor jogo do ano, né? Como o Ivan falou, é sempre uma final, todo jogo é uma final pra gente. Eu acho que a gente tá com a cabeça boa, cabeça tranquila, fazer o nosso melhor. Eu tenho certeza que a nossa confiança lá, a confiança que a nossa comissão dá pra gente, a gente fazer uma grande partida e, se Deus quiser, voltar aí com uns pontinhos na barra. Professor, a última então, Vinícius Lima pergunta para o senhor, como é que o senhor descreveria todo esse processo de evolução que o Mirassol viveu nos últimos anos até pisar sábado no Mário Filho? Cara, vamos falar assim, ó. Quem está no futebol há um bom tempo, como a maioria está aqui também, sabe que a dificuldade que é você trabalhar na equipe de futebol hoje e a gestão fazer com que essa equipe seja saudável. É só você ver o entorno de Mirassol, né? Já são algumas equipes com mais tradição que, infelizmente, que até é ruim para a região, não consegue dar esse start aí para ter uma condição melhor. Nós estamos no clube há um bom tempo, nós estamos no clube na época que no segundo semestre não tinha nada de competição, era uma Copa Paulista que você tem que disputar pensando em ter uma vaga para a Copa do Brasil, uma vaga para a Série D do outro ano, quer dizer, era uma dificuldade muito grande, né, em todo sentido, de você formar plantel, de você pagar, você ter a condição de manter esse lado saudável do clube. E aí a partir de 2020, que nem foi 20, né, porque o jogo do acesso, não me engano, já foi em 21, porque teve a época da pandemia, e o campeonato teve que começar depois, e as finais foram de 21, então a gente está falando de 4 anos para trás. Né? Então o clube sai de sem calendário em 2019 praticamente, e em 2020 para 2021 você começa a ter as conquistas que proporcionam e possibilitam você ir tendo uma condição de se planejar melhor, quando você vai para uma Série C, você tem um calendário do segundo semestre, deficitário também em relação à receita, né? E aí em 2022 você consegue o título da Série C e vem com uma Série B, que pra gente, quando chegou na B, era o sonho de todos, vamos permanecer na B, que está na realidade nossa. Aí o primeiro ano você fica um ponto do acesso para o chegar, né? Então assim, foi isso aí, a realidade o sonho nosso era chegar na B para ter um calendário que você conseguiria trazer jogadores com contrato maior, né? Porque é uma dificuldade muito grande você trazer jogador para 3, 4 meses só, né? Então você conseguiria fazer isso. Aí no outro ano da B, 24, a gente
teve um vice-campeonato que possibilitou o acesso, e hoje nós estamos na Série A, né? Que é aquilo que eu falei, no começo a incerteza é muito grande, né, pelo nível da competição, pelo nível que é o futebol brasileiro hoje, um dos grandes. Tinha até uma dúvida muito grande entre a gente aqui, se a gente tinha que manter o modelo do clube em relação ao que entende sobre futebol, né, a maneira que se joga, a maneira que se performance dentro de campo, ou se era melhor a gente pensar um pouquinho e se resguardar um pouquinho mais, jogar mais por uma bola, aí não, vamos acreditar, a Bia foi assim e a gente teve sucesso. E hoje o clube, além de ter a pontuação que tem, uma das coisas que chama muita atenção é a maneira que se joga futebol no Mirassol Futebol Clube. Né? O Mirassol hoje é um clube que muitas vezes dá prazer, né? Você assistir o jogo, você está na frente da televisão e ver o Mirassol jogar. Então isso é uma marca do clube, é um DNA do Mirassol Futebol Clube hoje. Isso é muito importante para a gente. Isso possibilita, uma pergunta que teve, de a gente ter um camisa 5 do nível que é o Neto, uma qualidade técnica muito grande, que potencializa o jogo dele. Então, quando foi perguntado, o Neto aqui há vários anos, continua jogando, né? Uma das coisas que favorece é o modelo do jogo, né? É a maneira que a gente pensa futebol, independente de quem vem, os treinadores que são escolhidos têm essa mesma ideia, né? Para que venha aqui e tente fazer a equipe jogar. Claro que o jogo, os episódios do jogo fazem você baixar um pouquinho, subir um pouquinho as linhas, mas a ideia principal do Mirassol é bem estabelecida e onde você vai hoje todo mundo sabe disso. Então, assim, para nós começamos esse trabalho, estamos aqui há um bom tempo, cara, é muito gratificante, é muito, além de ser um prazer interno, assim, de acreditar nos processos, né, que pode, mas de repente, mostrar que o Mirassol é um case de sucesso muito grande, mas, acima de tudo, por acreditar na maneira que se joga o futebol no clube. Então, assim, isso faz com que as coisas aconteçam e, naturalmente, melhora a performance e o resultado vem em consequência disso. Perfeito, fechamos, pessoal. Tudo bem?